Felipe Luiz muda de opinião de 2025 para 2026 em relação ao Pedro. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Se você é novo por aqui, já peço humildemente para você se inscrever no canal. Já agradeço demais de antemão, muito obrigado. Se você quer participar de um sorteio da camisa do Mengão, o sorteio é gratuito, pessoal. É só ser inscrito no canal, comentar no vídeo específico do sorteio e responder o formulário. Muito fácil, simples e acessível para todos, beleza? Tá aí no link dos comentários e vou deixar no final aí do vídeo para vocês verem lá o regulamento certinho. Muito simples e fácil. Comenta lá no vídeo e participa da camisa do Mengão. Felipe Luiz mudou de opinião entre 2025 e 2026. Antes ele acreditava e entendia que o Pedro era fundamental para o esquema tático dele. Vamos ver o que ele falou aqui justamente no ano de 2025, o que ele achava sobre o Pedro lá e o que ele falou ontem na coletiva. Eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Ele fala assim, eu vou. Melhor 9 do Brasil. É isso que ele falou lá no ano passado, pessoal. É isso mesmo. Falou que era o melhor 9 do Brasil. E agora? Vamos ver o que ele falou ontem. Vocês concordam que o Pedro é o melhor 9 do Brasil em atuação hoje? Hoje, ano passado, nos últimos 5 anos? Eu entendo que sim. Mesmo Caio Jorge fazendo uma boa temporada ano passado, não chega aos pés da qualidade técnica e o faro de gol que o Pedro tem. Começa uma nova temporada e eu quero saber de você o que você pensa hoje em relação ao Pedro, se você pretende fazer um time que jogue para o Pedro ou se você também está buscando um atacante que tem uma característica diferente do Pedro para complementar, para disputar a posição ou até mesmo para que encaixe melhor no teu modelo de jogo. Criei um modelo de jogo ano passado, que foi campeão do Brasileiro da Libertadores com o Pedro jogando, até ter a lesão, e esse modelo foi campeão. Então, o que eu ajusto para os melhores jogadores, os que estão sempre pensando no que é melhor para a equipe. E os melhores para a equipe, os melhores jogadores têm que estar no campo para poder performar. Depois depende deles, da resposta deles dentro do campo. Então, a concorrência está sempre aberta, é uma concorrência interna saudável. Como você falou, a gente está procurando uma pergunta para o Boto, novamente repito, mas com certeza sempre queremos os melhores, que os melhores joguem aqui no Flamengo, porque eu acredito que o Flamengo é o melhor e os melhores têm que estar aqui. Então é isso. Espero que os jogadores continuem performando da mesma forma, que a gente possa recuperar animicamente e fisicamente para poder voltar às vitórias e recuperar o carinho da torcida. Vocês repararam que ele mudou o discurso? Ele ali sutilmente mudou o discurso. No ano passado, o Flamengo tinha que pegar o modelo de jogo e fazer para o Pedro meter gols e o Flamengo ganhar as partidas. Agora ele fala não, quem estiver melhor vai jogar. E o Pedro nunca é melhor. É incrível como é que o Pedro nunca é melhor do que qualquer outro jogador no Flamengo. É incrível isso. O Pedro pode não marcar pressão, mas ele é o cara, é o homem-gol. Até mesmo com as lesões do ano passado, ele foi melhor que todos ali em relação a gol. Só perdeu para o Arrascaeta, que teve uma temporada diferenciada. A melhor temporada da carreira do Arrascaeta. Mas o Pedro é o nosso homem-gol. O Pedro é o único cara que tem características para fazer gol. O Bruno Henrique não tem. Teve em 2019 no esquema de Jorge Jesus, mas depois não teve o mesmo rendimento em relação a gols. Assim como o Arrascaeta teve esse desempenho lá em 2019. O Arrascaeta em 2019 meteu muitos gols e assistências também. Foi um excelente ano. Mas o Pedro é ano atrás de ano. Faz gol, faz gol. O Pedro é o cara de 30 gols por ano. Procura aí na Europa quem faz 30 gols ano. E qual é o valor desse jogador. Vamos ver aqui, ó, as estatísticas do Pedro. Pedro, já vou botar aqui contra o Bruno Henrique. Lembrando, o Bruno Henrique é ídolo sagrado, mas ele não é centroavante. Não é centroavante. Tem que entender isso, cara. É muito diferente. Ele não sabe fazer parede. Ele não sabe dominar a bola de costas, girar e chutar. Não sabe fazer o pivô. Atacar o facão, ele sabe. Fazer gol de cabeça, ele sabe.
Mas até depois que ele virou centroavante, parece que ele desaprendeu a cabecear. Vamos ver aqui, ó. Brasileirão Betano, 2025-2025. Beleza? Ó, Pedro, 21 jogos. Bruno Henrique, 32. Quantos gols o Pedro fez? 0,6 por partida. Bruno Henrique, metade, 0,3. Vamos ver as assistências. 0,3 de Pedro e 0,0 de Bruno Henrique. Bruno Henrique não deu assistência, cara. Ou se não deu assistência... Aí, 0 assistências, é isso. Bruno Henrique não deu uma assistência jogando de centroavante. Olha o mapa tático aqui dele, ó. Cai um pouquinho mais à esquerda, beleza. Mas ele circulou e jogou principalmente de centroavante em 2025. E o cara não tem assistência. O cara faz um gol a cada 3 jogos. O Pedro tem uma participação em gol a cada jogo, praticamente 0,9. E se você botar em minutagem aqui, que esse site aqui não mostra, piora mais a situação ainda pro Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique, ó, vamos ver se tem aqui. Na verdade tem, ó, 1059 para 1826. Beleza? Se a gente botar aqui assistências, vamos fazer uma calculadora aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu aumentar aqui, ó, calculadora. 21 jogos disputados. Não, 1059 minutos por 12 gols e 6 assistências. Então, ó, 18 participações em gols. 18, vamos ver, ó, 1059 divididos por 18. A cada 58 minutos no Brasileirão de 2025, Pedro participava de um gol. Beleza? 58 minutos. 2/3 de um jogo. Vamos ver agora o Bruno Henrique, ó. 32 jogos disputados, 8 gols. 1826 minutos divididos pela quantidade de gols, que são 8 gols. A cada 228 minutos. 228 minutos. Vamos dividir isso aqui, ó, pelo tempo de Pedro. Pedro é mais efetivo 4 vezes. Só isso. O Pedro é efetivo mais do que o Bruno Henrique 4 vezes. O quádruplo que ele participa. Como é que o Pedro não é titular, não é visto pelo Felipe Luiz como titular? Ah, teve o problema lá do GPS, de não sei o que, expôs o cara mesmo assim abaixou a cabeça, trabalhou e deu a volta por cima. Como é que o Pedro não é titular? Você concorda comigo ou eu tô falando bobagem aqui? Porque, pelo amor de Deus, você colocar um jogador porque marca bem é a mesma coisa que o Tite fez na Copa do Mundo botando o Gabriel Jesus, que naquela época não estava fazendo nenhum gol, só marcava. Me desculpa, mas centroavante tem que fazer gol. Centroavante tem que fazer gol. Não tem outra escapatória. É gol, ajudar o time. E o Pedro, ele tá se esforçando demais. Desde que ele tomou a bronca do GPS, ele tem corrido demais. Agora, Pedro precisa de um reserva à altura? Com certeza. A deficiência hoje do elenco do Flamengo é justamente um reserva à altura do Pedro. Mas é difícil de encontrar. Quem você vai contratar aí? Tem o Marcos Leonardo aí por 40 milhões de euros. O Flamengo vai desembolsar isso no Marcos Leonardo? É isso que a gente tem que entender. Lembrando, Bruno Henrique é ídolo sagrado. Vamos ver aqui as outras temporadas para dizer que eu não estou fazendo um recorte aqui mal feito. 2024 do Brasileirão, tá? Tô pegando só Brasileirão, que é um campeonato de pontos corridos. Aí, ó. Bruno Henrique mais à esquerda, Pedro, aquela movimentação de sempre, ó. Pedro, 21 jogos disputados, 11 gols. Bruno Henrique, 29 jogos disputados, 6 gols. Assistências por jogo. Pedro, 0,2. Bruno Henrique, nada. Na verdade, ele tem uma assistência aqui, mas dentro desse espectro de 29 gols... Vamos ver aqui, ó, a mesma coisa. O Pedro dá aqui 0,7 e o Bruno Henrique dá 0,2. Olha a diferença, só aí 3 vezes mais. Vamos ver a questão da minutagem. O Pedro, vamos pegar aqui, ó. Pedro, 1659
divididos por 21, 11 gols mais 16. 16 participações em gol. A cada 103 minutos. Então, para você ver que em 2025 ele foi mais efetivo, 103 minutos. Vamos ver aqui, ó, é uma participação em gol a cada um jogo praticamente, porque ainda tem os acréscimos, né? Agora vamos ver o do Bruno Henrique. Bruno Henrique, dos 2077 por 7, divididos por 7, 6 gols e uma assistência. 296. Pedro, efetivo 3 vezes mais do que o Bruno Henrique. Vamos ver em 2023. ...34 jogos disputados contra 29. 0,4 em gols por partida contra 0,1. Assistências, os dois 0,0. Pedro não jogou tão bem em 2023. É isso aí. Vamos ver aqui, ó. Quer dizer, vamos ver os dados aqui primeiro, né? Vamos fazer esse cálculo aqui de novo. Vamos lá, cálculo. 2.167 minutos divididos por 13 gols. 166 minutos em participação em gol. Então aqui, ó, 2023 ele jogou bem mais, né? Mas também foi menos efetivo, 166 minutos. Agora vamos comparar com o Bruno Henrique. 1.539 minutos por 2 gols e uma assistência, divididos por 3. 513 minutos. 513, 3 vezes mais novamente. Vamos lá. 2022. Para fechar, né? 2022 já tá bom. 1.179 divididos por 11 gols e 3 assistências. Então 14. 84 minutos. Uma boa média. Uma participação em gol a cada menos de um jogo. Excelente. Vamos ver o Bruno Henrique. Jogos disputados, ó, 616 minutos divididos por 1 gol e 2 assistências, divididos por 3, 205. Então, 2 vezes e meia é a melhor média que o Bruno Henrique fez em cima do Pedro, mas sempre 3 ou 4. Então, para vocês verem a diferença, o Pedro é homem-gol, cara. O Pedro, na carreira dele, ó, carreira de Pedro, estatística. Vendo agora, eu nem sei qual que é o valor, tá? Vamos ver se a gente consegue achar aqui no Wikipedia rapidinho, só para tomar referência. Total. Ó, total na carreira. 396 jogos, 181 gols, 42. Ó, vamos dividir aqui, ó. 0,5 em gol. 181 daria 223. 223, é isso aí, daria uns 0,6 em participação de gol por jogo na carreira. 0,6. A cada 3 jogos ele vai participar de 2 gols. A cada 3 jogos participa de 2 gols. Não tá bom? Isso porque ele foi se aperfeiçoando. Hoje a média dele é melhor ainda. Então como é que o Pedro pode estar fora? Você concorda comigo? Você discorda de mim? O que você acha? Você acha que tem que contratar um novo centroavante porque o Pedro realmente está devendo? O Pedro está abaixo fisicamente, isso é claro. Mas, por exemplo, no jogo de ontem, contra o Internacional, o Pedro recebeu quantas bolas no segundo tempo? Quantas chances de gol ele teve? É um problema do time ou é um problema dele? Para mim, claramente, é um problema do time. O time não triangula, o time não inverte jogada, o time não volta a linha para atrair a marcação do adversário e sair jogando e conseguir ter espaço à frente. O time não consegue produzir chances de gol, tirando com o Vasco lá. Mas, pô, considerar uma partida contra o Vasco? O time tá horrível e o Felipe treina esse time
há praticamente 1 ano e meio. Como é que não tem recurso, cara? Tem que ter recurso, tem que ter jogada ensaiada ali no meio-campo para ter envolvimento e liberação de espaço para algum jogador, para quebrar linha. Não adianta só esperar qualidade técnica de um passe mágico ou drible mágico de algum jogador. Hoje, o jogo é muito mais intenso. Os campos são menores do que antigamente. Na década de 80, 70, os campos eram maiores, mais largos e maiores, e os jogadores não tinham tanto físico quanto hoje. Então os jogadores tinham muito mais espaço em campo. Hoje não. Hoje os campos são menores e o jogador tem uma disputa muito mais acirrada, muito mais intensa. Assim como a questão tática também evoluiu. Mas me diz aí seus comentários, a sua opinião, o que você faria se fosse o Filipe Luís. Eu colocaria o Pedro todo jogo, no mínimo jogando 70, 80 minutos. Não pode ser menos do que isso. O homem-gol do nosso time é o Pedro, ele tem que ficar em campo. Assim como a Arrascaeta. O Arrascaeta do nada vai dar um passe mágico. Os outros ainda tem que pegar a vez. Lucas Paquetá ainda tem que render. Ele ficou 1 mês aí praticamente sem jogar, ainda tá voltando no ritmo. E sem treinar, não só sem jogar, mas sem treinar também. Então o Lucas Paquetá precisa retomar o fôlego dele. Eu acredito que ele vai ajudar muito ainda, mas falta um cado. Participa aí do sorteio, pessoal. Aqui, ó. Camisa do Mengão de graça para vocês. Tem pouca gente participando. É só ser inscrito no canal, comentar no vídeo do sorteio e responder o formulário. Simples, fácil e prático. Vou deixar 2 vídeos aí, ó. As chances do Flamengo passar no Carioca. O que você precisa saber para o jogo contra o Sampaio Corrêa, dia 7, às 21 horas, beleza? Vê o vídeo lá, bate o print da tela e o vídeo do sorteio para vocês participarem. Sorteio dia 23 de fevereiro. Uma camisa belíssima do Flamengo, com o escudo de regatas aqui, pô, lindo, preta e vermelha, linda demais, tá? Feminina ou masculina, depende de quem ganhar, vai escolher o sexo da camisa e o tamanho, beleza? Ainda não tá comprada a camisa, você que vai escolher o tamanho, tudo que você quer, da maneira que você quiser, beleza? Tamo junto e saudações rubro-negras!